Olha, gente, embora o DeepSeek tenha aí mais ou menos 1 ano de idade, o assunto explodiu ontem para muita gente. Então, a gente vai tentar começar do zero, tá? O que é o DeepSeek? Por que ele está mexendo tanto com a geopolítica, o mercado de IA e como é que ele pode ser tão mais barato, hein, Pedro? Esse é um debate intenso que está acontecendo no Vale do Silício, na imprensa especializada nesse momento. Né? Luísa. Porque tem inclusive gente que diz que na verdade é tudo mentira, ele custa tanto quanto os outros modelos de inteligência artificial. Do que a gente está falando? A gente está falando essencialmente de 5 modelos. O mais famoso é o GPT, da OpenAI, que a gente usa através de uma interface de chat, que se chama ChatGPT, mas o nome do modelo é GPT. Tem o Grok, da xAI, do Elon Musk. Tem o Llama, da Meta, do Mark Zuckerberg. Tem o Gemini, da turma do Google. E você tem também o Claude, da Anthropic, que recebeu uma bolada aí da Amazon. E agora temos o DeepSeek, que é esse Large Language Model, esse modelo de linguagem de grande porte chinês. O que faz do DeepSeek interessante? Ele é superior ao Llama e ao Grok. Ele é bastante equivalente aos 3 que estão na camada aí superior, né? O Gemini, o Claude e principalmente o GPT. A maior parte dos analistas não está dizendo que ele é melhor do que o GPT-O1, que é o modelo particularmente bom para raciocínios da OpenAI, muito bom para ser usado em questões matemáticas e de programação mais complexas. O A1, o meu xará Pedro Burgos vai saber dizer se dá para usar gratuitamente o A1. Eu acho que não, mas aquela conta básica de $20 da OpenAI você usa, tá? Não tem muito motivo para a maior parte de nós usarmos o A1, não. Ele é muito bom, ele é mais lento. Ele é muito bom para matemática, para quando você tem questões que envolvem raciocínios lógicos mais complexos. Dividir a conta na mesa do bar, assim. Isso. Para isso você pode usar a calculadora mesmo, Flávia Tavares. Mas o ponto aqui fundamental é: a turma chinesa usou uma fração do preço do que a OpenAI ou qualquer uma das americanas fizeram. Por que eles gastaram uma fração do preço? Por um motivo muito simples. O governo Joe Biden empregou uma quantidade imensa de barreiras comerciais. Entre elas, a mais importante delas foi a proibição da venda para a China de um determinado tipo de chip, o tipo de chip que, principalmente da NVIDIA, mas não só, que é usado para treinar esses algoritmos de inteligência artificial, esses modelos de inteligência artificial. Essa empresa chinesa que desenvolveu o DeepSeek já tinha alguns chips da NVIDIA, desses modernos, mas não tinha muitos. Uhum. E não tinha o suficiente. Então eles tiveram que desenvolver técnicas de programação para que o modelo conseguisse se treinar com uma quantidade muito pequena de chips e com complemento de outros chips da própria NVIDIA que não são tão sofisticados. Ou seja, quando você desenvolveu uma barreira comercial para impedir que os chineses chegassem lá, isso atrasou os chineses, sei lá, em 6 meses. Mas eu posso, antes da gente convidar os nossos amigos de São Paulo, quando a gente está falando de empresa chinesa, dos chineses, de quem que a gente está falando exatamente? Quem que investe? Quem que é a DeepSeek? Não é uma estatal? Não é uma estatal, mas veja, na China, qualquer empresa que funciona na China tem no seu conselho um membro, pelo menos, do Partido Comunista Chinês. Isso é inerente a você operar na China. A gente está falando de um fundo de investimento, que o Pedro Burgos certamente saberá o nome do fundo. Existe um fundo de investimento chinês, um fundo de investimento em alta tecnologia, cujo fundador é um cara que estudou inteligência artificial, que conhece profundamente inteligência artificial, e se virou e falou: eu vou montar um LLM, eu vou montar um Large Language Model. E por conta das barreiras comerciais americanas, eles tinham uma série de limitações e com um conjunto certamente muito talentoso de engenheiros, conseguiram driblar essas dificuldades todas e, de novo, com uma fração do número de chips e com uma fração do custo, desenvolveram um modelo de inteligência artificial
quase equivalente ao melhor GPT. É muito melhor do que a maioria dos modelos GPTs. É ali equivalente ao 4O, que é o modelo que eu, por exemplo, uso corriqueiramente. Veja, um dos debates tem uma turma que se vira e fala: isso não é verdade. Na verdade, os caras conseguiram contrabandear para a China, eles gastaram tanto quanto todo mundo, não tem nenhuma novidade. O Ben Thompson, que é um cara que é um jornalista especializado em alta tecnologia, que escreve uma newsletter, um site chamado Stratechery, e que é uma das coberturas em detalhe do Vale do Silício melhor que tem. E é um cara muito técnico, um jornalista com uma capacidade técnica muito profunda, como o próprio Pedro Burgos que está lá, muito superior a mim do ponto de vista técnico. Vamos chamar ele logo, então. Vamos. O Ben Thompson diz que viu os detalhes técnicos, os detalhes técnicos divulgados, ele acha que não, que os chineses fizeram um troço extraordinário mesmo. Agora, isso é importante pelo seguinte: isso representa que você tendo feito um avanço que permite o treinamento de inteligência artificial com uma fração do preço que vinha sendo feita até agora, isso quer dizer que quem tem muito recurso vai conseguir fazer muito mais coisa também. Mas, Flávia, vamos chamar quem entende, porque eu acho que tem dois caminhos aí, tanto para o Pedro quanto para a Débora entrarem. Um caminho vamos entender um pouco melhor. O Pedro já está lidando com DeepSeek há algum tempo. Eu tenho a impressão que ele já instalou na própria máquina o DeepSeek, porque como é código aberto, você pode instalar e brincar com ele dentro de casa. Mas eu queria também falar com a Débora o seguinte: o que Donald Trump está acenando em relação à China é acirrar a política que Joe Biden já vinha fazendo, ou seja, é uma política cada vez menos liberal, cada vez menos mercado aberto e cada vez mais barreiras comerciais. Aparentemente, o resultado da política do Joe Biden foi tornar a China melhor, porque teve que fazer com menos recursos. E os caras deram um salto em cima dos americanos. Então, isso cria uma complicação econômica para as soluções com as quais o governo Trump aparentemente está trabalhando, e parece que o Trump não é presidente nem há uma semana, né? Pedro, você primeiro. Seja bem-vindo, cara. Bom, obrigado, muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui com pessoas tão queridas. Bom, eu vou primeiro reforçar a newsletter do Ben Thompson. Realmente, Stratechery é excelente, recomendo todo mundo que se interessa muito por seguir. E eu concordo com isso, eu acho que a gente tem indícios o suficiente para dizer que eles realmente gastaram aquilo mesmo, né? 2,7 milhões de horas de GPU versus 30 milhões de horas da Meta, por exemplo, para treinar o último modelo. Porque o paper técnico fala umas soluções que não fariam sentido eles tentarem se eles tivessem acesso às melhores, né? Eles fizeram um tipo de programação que é semelhante ao assembly ali. Eles estavam programando direto ali na placa, um negócio meio que só os chineses que não têm acesso às coisas mais sofisticadas precisariam fazer isso. Então, faz sentido que eles tenham gastado menos. Agora, eles provavelmente têm acesso a várias placas sofisticadas, né? 20% de todas as vendas da NVIDIA são para Singapura, e a gente sabe que Singapura não é 20% do mercado, é um monte de placa que vai para lá e é contrabandeada para a China depois. Então, e a gente não sabe quais placas que estão rodando, né, esses modelos, não só para treinamento, porque treinamento que a gente chama de inferência, né? Quando você entra no deepseek.com, você está embaixo do capô, tem umas placas lá rodando e talvez sejam da NVIDIA. Então eu acho que a gente não sabe com certeza, mas eu concordo com você, a mãe das invenções, digamos assim, é a necessidade. Então eu acho que eles tiveram limitações que permitiram esses avanços. É algo muito surpreendente, e o mais interessante é que não é exatamente novo, né? Boa parte dessas inovações que estão sendo faladas agora aconteceram no lançamento do DeepSeek V2, em maio do ano passado.
A maior parte das coisas que fizeram a bolsa cair, né, isso que a gente está descrevendo de custo muito menor, foram reveladas num paper dia 25 de dezembro. Os caras tiveram a pachorra de lançar um negócio no Natal, porque os chineses não estão nem aí para o Natal, né? E pouca gente prestou atenção, né? Eu lembro que eu li um tweet do Andrej Karpathy, que é um dos fundadores da OpenAI, falando, galera, isso aqui é uma piada, não é possível que os caras conseguiram fazer isso. Então, no mundo da IA, já estava todo mundo falando sobre isso desde o final de dezembro. E aí, semana passada, rolou o lançamento do DeepSeek V3-R1, que é um nome horroroso, né? Mas que foi o que, né, nos benchmarks estava ali em cima, junto do O1, que é o modelo mais avançado da OpenAI, que fez criar toda essa celeuma aí. Mas isso que a gente está vendo, essa evolução dos chineses, mesmo com todas as restrições, já estava escrito para quem acompanhava, era só uma questão de tempo. Débora, e você? Bom, eu acho que... Oi. Opa! Não, então, acho que eu estava comentando com as meninas antes da gente começar que eu acho que eu vou ter mais perguntas do que respostas aqui. Eu acho que para ajudar quem está em casa, eu tinha lido muitos relatórios, eu sei que o Burgos vai ser muito certo em relação a eles, mas muitos relatórios de instituições internacionais tentando prever os riscos, né, da AI para o mundo do trabalho, o quanto tempo ia levar para as empresas adotarem, né, no mercado de trabalho, e o que eu cheguei à conclusão, ouvindo as últimas notícias e ouvindo o Burgos, é que todos os relatórios vão pro lixo, né? Todos os relatórios vão pro lixo, vai ter que todo mundo reescrever tudo, porque se o custo de AI vai cair tanto, e se você tem uma opção que é open source, ou seja, você pode baixar no seu computador e adaptar para outros usos, cara, então a adoção, ela tende a ser, pelo menos a barreira do custo vai cair bastante, e a gente pode ter uma adaptação ao uso de AI para muitas formas diferentes, muito mais rápido do que todo mundo estava prevendo antes. Então, eu vou provavelmente ficar junto com vocês fazendo perguntas para o Burgos aqui, porque o impacto deve ser muito grande. Eu só queria pontuar que, assim, do ponto de vista do mercado, a celeuma que o Burgos estava descrevendo, posso cair aqui, dessa semana, basicamente o que aconteceu é que com o custo caindo, todo mundo que investiu dinheiro nessa tecnologia está preocupado no seguinte sentido. Cara, eu botei muito dinheiro porque disseram que precisava de muito dinheiro, tá ficando mais barato, então quer dizer que talvez eu nem recupere isso tudo, né? Porque vai ficar barato. Então, e pode surgir novos competidores, porque também significa que, será que o pessoal da Europa não vai querer embarcar na versão chinesa, no modo chinês de produzir coisas? Será que pessoas do leste europeu também não vão querer fazer? Será que não vai ter um pessoal lá dos meus conterrâneos de Recife não vão querer no Porto Digital tentar fazer algo parecido? Num custo mais barato? Então, isso levanta muita incerteza no mercado financeiro, né, ligado à tecnologia, e a gente deve ver a Nasdaq aí conturbada por um tempo até todo mundo entender como é que vai ser o futuro da AI, pelo menos no curto prazo.